Olá, amigos. Eu quero estar falando hoje sobre Azazel, que o livro de Enoque se refere a ele lá no capítulo no versículo de número, deixa eu só eu abrir aqui, no capítulo 8, desculpe. Capítulo 8, do versículo 1 em diante, fala sobre Azaziel, né? Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pintura e o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corante para que o mundo fosse alterado. Bom, vamos falar um pouco sobre Azazel. É o mesmo que fala lá em Levítico, no capítulo de número 16, no versículo de número 7 em diante, no livro de Levítico. Fala também: tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bom, eu quero falar um pouco, antes de entrar nesse assunto, sobre os deuses que são frutos da ignorância. Azazel é o bode expiatório que deve ser sacrificado no tabernáculo. Isso fala da egolatria e da nossa promoção no mundo, a promoção do nosso ego. Sempre os homens buscarão a sua projeção ao mundo. A forma que as pessoas nos veem nos preocupam. Então, existe uma grande necessidade no ser humano, no homem caído, a necessidade de se projetar ao mundo e buscar a nossa promoção pessoal. O reconhecimento por nossa capacidade, por nossos feitos, pelos nossos méritos. A maneira que o mundo nos vê torna-se algo tão preocupante que influenciará e se tornará uma busca inconsciente e alusiva na promoção do ego. O próprio apóstolo Paulo ele fala isso em uma de suas epístolas, que alguns pregam o evangelho por contenda, outros por vanglória. Veja que mesmo neste propósito aparentemente saudável, há uma necessidade de disputa, de projeção da própria razão e na busca pelo reconhecimento. Seja através de uma espiritualidade, da inteligência, da beleza física, de um dom natural, de uma aptidão, de uma profissão, seja qual for a forma pela qual o homem busca essa projeção, sempre o homem buscará a sua promoção pessoal. E isso endeusa o nosso ego. Assim vamos construindo nossos deuses e aquilo que nos endeusa diante dos homens. E quando nós descobrimos aquilo que nos promove, nos destaca diante dos homens, ali concentraremos toda a nossa força e aprimoramento. Seria como uma força motriz que nos impulsionará todas as nossas ações e se concentraremos nisso. Se tornará a meta principal, contagiante, onde direcionaremos todas as nossas forças a esse aprimoramento. Assim, iremos construir os nossos gigantes. Isso fala da própria natureza humana caída, transformada em caos, que perdeu a glória natural,
tornando-se em uma criatura arquétipa monstruosa. E dessa carência surge a necessidade de autopromover-se. E somente pelo encontro com Cristo, essa verdade, Cristo e a sua verdade, isso será vencido. Uns encontram a promoção em um amor falsificado, na bondade, na generosidade, na maneira de ser, numa conduta honesta, numa justiça própria. Se isto as promove, ele investirá toda a sua vida nisso. E assim, revestido desse desejo, buscam a sua materialização. Tem outros certos indivíduos que descobrem potenciais nos aspectos físicos e até mesmo negativos, na sua própria beleza, na sua própria feiura, nas deficiências físicas, na pobreza, na miséria, na riqueza, no status social, tanto nas qualidades como nos defeitos. Os homens sempre buscarão a promoção pessoal. Mesmo nos infortúnios da vida encontraremos essa oportunidade de projeção, se fazendo vítimas de uma sociedade, de uma situação. Vamos adotando para si padrões mentais de comportamentos que nos promoverão diante dos outros. E assim, trabalham aprimorando, aperfeiçoando isso, tornando isso cada vez mais forte dentro deles. E outra coisa também é a religiosidade, que é um fator muito utilizado nessa promoção pessoal. Na verdade, por trás de um religioso caridoso, eloquente, dedicado, está o desejo de vanglória, de obtenção de aplauso, de glamour, de reconhecimento. Eles amam os púlpitos desta vida, adoram estar nos pináculos dos templos, amam o prêmio da injustiça, como diz a própria palavra de Deus. E aí daqueles que tiram isto deles. O ego enganoso que há em nós é bem assim. E nós precisamos sacrificar isso. Esse é o nosso Azazel, é o nosso lado esquerdo, é o nosso lado bode que nós temos que sacrificar no altar, para que realmente esse gigante seja vencido e uma impiedade não se estabeleça. Azazel, que ensinou os homens a fabricar, eu quero me concentrar agora no espelho, na fabricação de espelhos. Nós estamos diante de uma metáfora. É aquilo que nos projeta no mundo, é a forma pela qual o mundo nos vê. Isso nos preocupa, isso nos faz desenvolver em nós uma egolatria, a busca daquilo que eu tenho para oferecer, aquilo que eu tenho dentro de mim que pode me projetar no mundo. E isso cria e desenvolve toda uma impiedade. Percebemos aqui a ação desse personagem que deve ser sacrificado no altar como um bode expiatório. Sem esse sacrifício, nós manifestaremos esse desejo. Azazel fala da projeção do ego humano, seja através de qualquer circunstância, tanto dos aspectos positivos como negativos. Fala da própria necessidade de projeção no mundo, que nos preocupa a maneira como o mundo nos vê. É a luta pela egolatria, pelo egocentrismo, estabelecido como padrão mental, e ao endeusamento. E são arquétipos mentais que querem se estabelecer, ou que já estão estabelecidos e que precisam serem destruídos e derrotados, sacrificados no altar. Espelho significa aquilo que nos projeta no mundo e a maneira pela qual o mundo nos vê.